Jesus ainda está no barco. Você já teve uma semana em que só queria ficar na cama e chorar? Pois é, eu tive uma semana assim. E foi justamente na semana do Dia dos Pais. Foi nessa semana em que Deus me levou a ler Mateus 8 e me fez perceber uma coisa. A tempestade não significa que Jesus saiu do barco. No verso 22 está escrito: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Vou ler até o 27. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Aqui diz que Jesus estava dormindo no barco. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? A semana que passou foi especialmente uma semana bem difícil para mim. Foi semana do Dia dos Pais, semana de aniversário de recuperação, a qual eu passei de um marco que há muito tempo eu não passava. E apesar de saber o quanto isso é uma conquista, eu me sentia desmotivada, cansada, emocionalmente exausta. Meu corpo estava pesado. Só queria chorar e ficar na cama. Mas continuava fazendo o básico. Acordando cedo, fazendo meu devocional, cuidando do meu filho, tomando a minha medicação certinha, indo à academia, fazendo almoço. Mas parecia que eu estava no piloto automático. Não queria fazer nada, só ficar na cama. Uma das coisas que mais me incomodou foi pensar: eu deveria estar feliz, estou em casa, eu estou com a minha família. Mas por que eu estou me sentindo assim? Foi então que eu li Mateus 8. Jesus entra no barco e os discípulos vão com ele. De repente, uma tempestade começa. As ondas começam a invadir o barco. E Jesus estava dormindo. Olha que interessante. Jesus estava no barco e a tempestade aconteceu. Isso falou muito comigo, porque às vezes a gente pensa que se estamos buscando a Deus, se estamos fazendo tudo certo, indo à igreja, orando, lendo a Bíblia, então não deveríamos passar por tempestades. Mas os discípulos, eles estavam com Jesus. E mesmo assim, a tempestade veio. Talvez você esteja também vivendo uma tempestade na sua vida. Talvez você esteja fazendo tudo o que consegue, tudo que a sua força permite, e ainda assim se sinta cansado e cansada. Talvez você esteja pensando: Deus, onde está o Senhor? Por que eu estou me sentindo assim? Porque parece que minha fé diminuiu. Era exatamente assim que eu passei a semana no Dia dos Pais.
Mas existe uma coisa que eu quero que você guarde. A tempestade não significa que Jesus abandonou o barco. Na minha semana difícil, eu me isolei. Me afastei dos meus amigos, me afastei da igreja, não fui à minha célula, fiquei em casa. Mas percebi que justamente quando estamos fracos, é que não podemos deixar o isolamento nos convencer de que precisamos atravessar tudo sozinho. Na oração que eu fiz a Deus, perguntando do porquê que eu estava passando por isso, qual era o propósito, que eu não queria sentir o que eu estava sentindo, que Ele renovasse minhas forças. E eu percebi que talvez eu esteja querendo que Deus acelere o processo. Mas o processo, ele precisa de tempo. Deus está trabalhando no meu caráter, me ensinando a reconhecer os meus limites. E está me ensinando que descansar não é desistir. Está me ensinando que uma semana ruim não apaga toda a minha recuperação. Eu não voltei para o começo. Estou atravessando uma tempestade dentro de uma história que já mudou. E se você também está atravessando uma tempestade hoje, escreva aqui no comentário. Escreva aqui no comentário que eu vou orar por você. E lembre-se, não confunda uma semana difícil com uma vida fracassada. Não confunda cansaço com desistência. Não confunda silêncio com abandono. E a tempestade não terá a palavra final quando Jesus está no barco.